Ninguém acreditou em João quando ele dizia que passaria a vida jogando videogame. Para muitos, era apenas perda de tempo, fuga da realidade, um hobby infantil demais para virar futuro. Enquanto amigos buscavam empregos estáveis e familiares cobravam responsabilidade, João seguia noites em claro, treinando, errando e insistindo. Ele não pedia aplausos, só queria uma chance. Mas o mundo raramente aposta em quem ainda não venceu. Então, em um único dia, tudo mudou. Diante de câmeras, aplausos e um cheque impossível de ignorar, João se tornou milionário em um gamer show. Milhões sendo entregues ao vivo. O que antes era dúvida virou admiração instantânea. O que era silêncio virou barulho. Pessoas que nunca responderam suas mensagens agora queriam proximidade, amizade, intimidade. Era como se o dinheiro tivesse reescrito a história. Se você já foi desacreditado ou subestimado, fica até o final. Essa história pode te surpreender. No início, João acreditou que aquilo fosse reconhecimento tardio, que finalmente estavam vendo seu esforço. Mas bastou pouco tempo para perceber que os sorrisos vinham acompanhados de interesses e os abraços carregavam expectativas ocultas. O dinheiro não apenas mudou sua vida, revelou intenções que sempre estiveram ali, escondidas. Entre convites forçados, pedidos disfarçados e elogios exagerados, João começou a se perguntar: quem estaria ao seu lado se os milhões desaparecessem? A vitória que ele sonhou por tanto tempo agora exigia maturidade, limites e escolhas difíceis. Porque ficar rico foi rápido. Difícil mesmo era continuar sendo ele. Curta o vídeo agora e ative o sininho para apoiar histórias reais de superação. E comenta aqui embaixo: o dinheiro revela ou muda as pessoas? Esta não é apenas uma história sobre ganhar dinheiro. É sobre o preço invisível do sucesso, sobre como as pessoas mudam quando você vence e sobre o risco de se perder quando todos passam a te querer por perto. João sempre foi o tipo de pessoa que passa despercebida. Trabalhava como técnico de informática em uma pequena loja de bairro, consertando computadores antigos, celulares quebrados e consoles que já tinham visto dias melhores. O salário mal cobria as despesas básicas e os sonhos precisavam caber nos intervalos do cansaço. Ainda assim, havia algo que o mantinha vivo por dentro: os jogos. Desde criança, João encontrava nos games um refúgio. Não era apenas diversão, era lógica, estratégia, foco. Enquanto o mundo parecia confuso e injusto, os jogos ofereciam regras claras. Se você treinasse o suficiente, poderia vencer. Mesmo assim, ninguém levava isso a sério. Para os amigos, poucos, e para a família, jogar era perda de tempo, coisa de quem não queria crescer. João passava noites inteiras estudando mecânicas, memorizando padrões, assistindo a campeonatos online, enquanto o resto da casa dormia. Muitas vezes jogava com fones quebrados, teclado falhando, conexão instável. Ainda assim, persistia. Não porque acreditasse que aquilo o tornaria rico, mas porque ali ele se sentia competente. Era o único espaço em que não era subestimado. No trabalho, ouvia piadas disfarçadas de conselho. Diziam que ele precisava amadurecer, pensar no futuro, largar essas coisas. João sorria por educação, mas guardava cada comentário como combustível silencioso. Não discutia, não se explicava. Aprendeu cedo que sonhos compartilhados demais viram alvos fáceis. Quando surgiu a inscrição para um grande game show televisionado, João hesitou. O prêmio era milionário, algo que soava quase ofensivo à sua realidade. Ainda assim, preencheu o formulário numa madrugada qualquer, sem contar a ninguém. Era mais fácil tentar em silêncio do que ouvir risadas antecipadas. Ao apertar o botão de envio, não sentiu esperança, sentiu apenas a estranha paz de quem, pela primeira vez, tentou algo por si mesmo. Meses depois, o e-mail chegou.
João havia sido selecionado. Leu a mensagem 3 vezes antes de acreditar, como se as palavras pudessem desaparecer a qualquer instante. O coração acelerou, mas ele manteve a calma. Apagou o e-mail. Depois o procurou novamente, apenas para confirmar que não tinha sido imaginação. Só então contou à mãe, que reagiu com surpresa cautelosa, sem entender muito bem do que se tratava. O estúdio era enorme, iluminado por refletores que esquentavam o ar e deixavam tudo artificialmente vibrante. O público era barulhento, animado, pronto para torcer por histórias fáceis de contar. João se sentia deslocado entre participantes confiantes, muitos com seguidores, patrocínios e discursos ensaiados. Alguns falavam de suas estratégias como se já estivessem narrando a própria vitória. Quando o jogo começou, algo mudou. João esqueceu as câmeras, esqueceu o público, esqueceu o medo. Restaram apenas ele e o desafio. Cada fase era superada com precisão quase fria, fruto de anos de prática silenciosa. Seus movimentos eram econômicos, sem exibicionismo. O apresentador se surpreendia. A produção cochichava. O público, aos poucos, começou a prestar atenção naquele desconhecido. Entre uma rodada e outra, João respirava fundo, lembrando das madrugadas em claro, dos equipamentos improvisados, da sensação de nunca ser suficiente. Aquilo não era sorte, era acúmulo. Na final, o silêncio foi absoluto. O tempo pareceu desacelerar. João venceu. O cheque simbólico foi erguido. Os números eram absurdos. Milhões. As pernas tremeram. Ele sorriu sem saber como. Naquele instante, sua vida se partiu em 2, antes e depois daquele jogo. A mudança foi quase imediata. Bastou o vídeo da vitória circular nas redes para que João deixasse de ser invisível. O telefone, que antes raramente vibrava, passou a tocar sem parar. Mensagens antigas ressurgiram, acompanhadas de risadas forçadas e frases como "Sempre acreditei em você" ou "Lembra de quando a gente jogava junto?". João lia tudo em silêncio, tentando reconhecer nas palavras algum traço de verdade. Colegas que antes o ignoravam, agora apareciam com convites. Um deles sugeriu uma comemoração improvisada, dizendo que era importante celebrar com os amigos de verdade. Outro falou em parcerias, projetos, investimentos em comum, ideias vagas, cheias de entusiasmo repentino. João percebia o padrão. Ninguém perguntava como ele estava. Todos perguntavam o que ele faria com o dinheiro. Até familiares distantes surgiram. Primos que não via há anos enviavam áudios emocionados, recordando histórias da infância que João mal lembrava. Um tio pediu ajuda para tirar um negócio do papel. Uma prima falou em empréstimo pequeno, quase simbólico, mas urgente. João sentia um nó no estômago. A alegria da conquista começava a dividir espaço com um cansaço novo, mais profundo. Nas ruas, desconhecidos o reconheciam. Pediam fotos, elogiavam sua humildade, diziam se inspirar em sua história. Ele sorria, educado, mas por dentro lutava para entender em que momento havia deixado de ser João para se tornar o milionário do game show. Cada conversa parecia carregar uma expectativa invisível. Certa noite, ao chegar em casa, ele desligou o celular e ficou sentado no escuro. Pela primeira vez desde a vitória, sentiu saudade do anonimato. Pensou em quantas vezes havia pedido ajuda no passado e ouvido desculpas. Agora, o excesso de atenção soava quase como cobrança. João começou a anotar nomes, pedidos, promessas. Não por desconfiança, mas por necessidade de clareza. Entendeu que o dinheiro não revelava apenas oportunidades, revelava intenções. Alguns laços se fortaleciam de forma genuína, mas muitos se mostravam frágeis, condicionais. Naquele capítulo silencioso da nova vida, João aprendeu uma verdade incômoda.
Quando o dinheiro entra em cena, nem todos querem estar ao seu lado. Muitos querem estar no que você tem. Com o passar dos meses, João aprendeu que dizer não era uma habilidade tão valiosa quanto ganhar dinheiro. No início, cada recusa vinha acompanhada de culpa, como se estivesse traindo versões antigas de si mesmo. Mas aos poucos, percebeu que estabelecer limites não o tornava frio, tornava-o lúcido. Ele começou a filtrar pessoas e situações. Alguns contatos desapareceram naturalmente quando os pedidos cessaram. Outros reagiram mal às negativas, revelando ressentimentos escondidos atrás de sorrisos. João observava em silêncio, anotando mentalmente quem permanecia quando não havia vantagem imediata. Esse período foi marcado por longas caminhadas solitárias e conversas honestas com a mãe, uma das poucas pessoas que nunca lhe pedira nada além de cuidado. Com ela, João pôde falar sobre medo, solidão e expectativas. Essas conversas o ajudaram a lembrar quem ele era antes dos milhões e quem desejava continuar sendo. No campo financeiro, adotou uma postura mais estratégica. Separou o dinheiro em partes, criou reservas, reduziu gastos supérfluos. Passou a valorizar o tempo mais do que a ostentação. Descobriu o prazer de escolhas simples: cozinhar em casa, jogar por diversão, dormir sem alarmes. O silêncio também virou aliado. João diminuiu a exposição nas redes, recusou entrevistas, preservou sua rotina. Entendeu que nem toda história precisa ser compartilhada. Quanto menos explicava, mais paz sentia. Ao final desse capítulo, João já não buscava aprovação. Aprendera que filtros não afastam o que é verdadeiro, apenas revelam. E que o maior luxo depois do dinheiro é a tranquilidade de ser fiel a si mesmo. Depois de atravessar o ruído inicial da fama e do dinheiro, João percebeu que precisava de algo maior do que segurança financeira. Precisava de direção. O dinheiro por si só já não o assustava nem o empolgava como antes. Tornara-se uma ferramenta à espera de sentido. Ele retomou um hábito antigo: estudar. Passava horas lendo sobre educação financeira, investimentos de longo prazo, gestão de riscos e, sobretudo, histórias de pessoas que haviam enriquecido rápido e perdido tudo. Essas narrativas funcionavam como alertas silenciosos. João não queria ser mais um exemplo passageiro. Aos poucos, começou a desenhar um plano. Não um plano grandioso para impressionar, mas um caminho sustentável. Investiu parte do dinheiro em educação, buscou mentores discretos, pessoas que falavam mais de disciplina do que de ganhos fáceis. Aprendeu a desconfiar de atalhos e a respeitar o tempo. Nesse processo, João também voltou ao mundo dos jogos. Agora, sob outra perspectiva. Passou a apoiar pequenos projetos independentes, campeonatos locais e iniciativas de formação para jovens que, como ele, viam nos games uma chance de expressão e futuro. Não buscava reconhecimento público, fazia questão de permanecer nos bastidores. Esse envolvimento trouxe um tipo novo de satisfação. Não era a adrenalina da vitória nem o brilho do dinheiro, mas a sensação de continuidade. João entendeu que propósito não surge de uma vez, é construído em escolhas repetidas. Ao final desse capítulo, ele já não se perguntava apenas quanto tinha, mas o que faria com isso ao longo dos anos. O dinheiro deixava de ser um fim e se tornava meio. E pela primeira vez desde o game show, João sentiu que estava realmente no controle do próprio destino. João percebeu que a fama tinha um ritmo próprio, cruel e previsível. Quando era apenas o rapaz silencioso que passava horas jogando em um quarto apertado, poucos se importavam. Agora, com o título de milionário estampado em manchetes e vídeos virais, seu telefone não parava. Mensagens antigas reapareciam, nomes esquecidos surgiam com intimidade forçada.
Pessoas que nunca haviam acreditado nele agora diziam sempre ter sabido que ele venceria. Nos encontros improvisados, João observava mais do que falava. Notava como os elogios vinham acompanhados de pedidos sutis, de ideias de negócios mal formuladas, de expectativas silenciosas. Cada conversa parecia carregar um interesse escondido. Aquilo o cansava mais do que qualquer maratona de jogos. Entendeu, então, que nem toda aproximação era afeto, e que dinheiro tinha o poder de distorcer memórias e intenções. Decidiu impor limites. Passou a dizer não sem se explicar demais. Afastou-se de quem só aparecia quando havia algo a ganhar. Essa escolha trouxe solidão, mas também clareza. João descobriu que proteger a própria paz era tão importante quanto proteger o patrimônio. Começou a valorizar poucas relações verdadeiras, aquelas que não mudaram com o saldo bancário. Com o tempo, transformou sua experiência em aprendizado. Participou de eventos de games, não como atração, mas como mentor. Contava sua história sem glamour, falando dos medos, das perdas e das ilusões que o dinheiro cria. Muitos se surpreendiam ao ouvir que a parte mais difícil não foi ganhar milhões, mas aprender a viver com eles. No fim, João entendeu que reconhecimento verdadeiro não vem de prêmios ou cifras, mas da coerência entre quem se foi e quem se escolheu ser depois da vitória. O mundo finalmente o via, mas dessa vez ele sabia exatamente quem merecia ficar por perto. João demorou para entender que ficar milionário não tinha sido o maior evento da sua vida. O dinheiro mudou o cenário, abriu portas, silenciou urgências. Mas o que realmente o transformou foi o que veio depois. O olhar diferente das pessoas, a quebra das ilusões e a necessidade de escolher quem ele seria a partir dali. Com o tempo, percebeu que muitos não queriam João, queriam o que ele representava. A proximidade repentina, os convites interessados e as amizades recicladas ensinaram mais do que qualquer curso. Ele aprendeu a separar presença de interesse, afeto de conveniência. Aprendeu que respeito não se compra e que admiração verdadeira não nasce do saldo bancário. João passou a usar o dinheiro como ferramenta, não como identidade. Investiu com calma, errou pouco, corrigiu rápido. Ajudou sem anunciar, apoiou sem se expor. Voltou a gostar de coisas simples, jogar por prazer, caminhar sem ser reconhecido, conversar sem ser avaliado pelo que possuía. Hoje, quando olha para trás, entende que a desconfiança inicial foi um presente. Ela o protegeu de se perder em aplausos falsos. João não se tornou melhor por ter ficado rico. Tornou-se mais consciente. E isso, descobriu, vale mais do que qualquer prêmio. A verdadeira vitória não foi o dinheiro inesperado. Foi aprender quem permaneceria quando os milhões deixassem de ser novidade. CTA, chamada para ação. Se essa história te fez refletir sobre dinheiro, fama, amizades e escolhas, não deixe passar. Curta este conteúdo para apoiar histórias reais e profundas. E inscreva-se no canal para mais narrativas sobre viradas inesperadas da vida. Comente. Você acredita que o dinheiro revela ou muda as pessoas? Porque algumas histórias não são sobre ficar